aos companheiros queridos, um bom dia, um lindo dia abençoado por Deus. Mais uma vez nós nos colocamos para fazer um trabalho de divulgação das coisas que Jesus nos ensinou. E rogamos a Deus toda a sua misericórdia e aos amigos espirituais que possam nos intuir e nos ajudar para que passemos as lições do Mestre com muita luz e com muita clareza, da forma como Ele nos tem ensinado. Abençoe-nos, Senhor, esse instante e que Ele possa repercutir nas nossas mentes como lição de amor e de plena caridade. Graças a Deus. E nós escolhemos do livro Jesus no Lar, o nosso Neio Lúcio, na mediunidade de Chico Xavier. Ele conta para nós, assim, com mais profundamente as lições que Jesus nos trazia, ensinando quando ele se colocava à disposição de todo aquele povo que o seguia. E no livro Jesus no Lar, ele conta de quando Jesus, terminando as suas tarefas diárias, ele reunia os discípulos na casa de Pedro e ali fazia o Evangelho no Lar, que era o agradecimento por tudo aquilo que Deus tinha permitido que ele tivesse colocado como aprendizado para todos nós, nos seus exemplos de amor, né? Então, Neio Lúcio traz lições assim, contando para nós, nas tardes em que ele se reunia com seus discípulos no Evangelho do Lar, na casa de Pedro. E nós temos hoje a lição 45, ele fala do imperativo da ação. Conta Neio Lúcio para nós que Jesus, reunido com seus discípulos, eles preparavam o ambiente e Jesus ficava ouvindo aquilo que os discípulos haviam entendido sobre a lição da noite. Lógico, eles liam o Velho Testamento, sempre um trecho, e procuravam entender da mesma forma que nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo e paramos para entender a lição do dia. Jesus ensinava assim. Ele percebeu, porque os discípulos, na certa, haviam lido alguma coisa do reino de Deus que chegaria na terra. Então, nas suas discussões, entre aspas, eles entendiam que deveriam parar tudo, se trancarem em algum lugar onde ninguém os incomodasse e ali, em orações e cânticos, eles receberiam o reino de Deus, louvando a Deus e orando sem parar. O Tiago, que era o mais velho, ele opinava por esse retiro espiritual, né? Os discípulos deviam isolar-se. O João, ele optava por parar todas as atividades profissionais. E assim, um por um, no seu entendimento,
dava a sua opinião da lição recebida. E Jesus, inquirido por Pedro a dar a sua opinião, ele diz assim: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilentos? E Pedro responde: sem dúvida, Senhor, é a água parada, ela apodrece. E a gente sabe disso, que ela apodrece, ali nascem bichinhos que mais tarde viram os mosquitos que trazem as doenças, né? Porque a água estava parada. Ele pergunta a Tiago: e qual é o peixe que flutua inerte na onda? E Tiago diz: certamente é o peixe morto. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matas daninhas e não permite a plantação útil? E ele diz: é o solo empedrado, Senhor, que foi desprezado. E então o matagal toma conta. E assim o mestre foi perguntando um por um o que eles achavam das coisas da terra abandonada. Ele pergunta sobre a túnica que se converte em ninho de traça. E Tadeu responde que é a túnica que não se usa, que se larga em algum canto, né? E se perde por inútil. Ele diz ainda a Tiago: onde se açoitam as serpentes e os lobos? E Tiago diz: nos lugares em ruínas ou voltados ao abandono. E Jesus, ouvindo a opinião de cada um, e todos sabiam que o abandono do trabalho, o abandono daquilo que Deus nos coloca como aprendizado, seria ruína para todos. E o reino do céu, certamente, ele não se construiria em ruínas, né? Jesus fala assim para todos eles: o templo está repleto de adoradores e a miséria continua em Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, e se o pão deve fugir ao faminto, se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos nós proveito no trabalho que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras em nossas próprias vidas. E Deus, o todo sábio, ele criou a semente para produzir com o infinito. E o sol desce do alto com claridade cada dia para extinguir as sombras na terra. Não é outro o caminho da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos.
se nós nos pautarmos por estas normas, em movimento de redenção, é assim que aprendemos a praticar a lei. A gente vê na lição que os discípulos, caminhando com Jesus dia a dia, minuto a minuto, ainda tinham dificuldades de entender realmente as lições do Mestre. Eles sabiam das respostas, porque eles já tinham aprendido com Jesus a sair em trabalho todos os dias, né? A não ficarem sentados esperando acontecer. E quando Jesus pergunta a cada um as respostas, eles sabem. A gente lembrou de uma história em que Tiago estava cansado do trabalho na casa do caminho com Pedro e todos aqueles que ali trabalhavam, mas ele ficou muito cansado. E ele disse assim: com tanto trabalho aqui na casa, eu nunca vou me encontrar com Jesus. E ele sai, ele abandona a casa e vai para um sítio. E ali ele entra em oração, em meditação, esperando que Jesus viesse conversar com ele. Ele estava à disposição do Mestre. Assim passa-se algum tempo, dias, meses, talvez anos, e ele fica tão desiludido que ele diz assim: eu tenho tanto tempo para bater um papo com o Mestre, fazer perguntas, e ele me responderia e eu entenderia, porque eu não tenho nada que me preocupa. E o Mestre não apareceu. Cansado, já bastante desiludido, ele percebe que alguém está chegando. Ao longe ele percebe alguém caminhando. E ele vem vindo, essa figura, e quando chega mais perto ele percebe que é Jesus. E ele diz assim: Mestre, eu estou há tanto tempo te esperando para conversar com o Senhor, para tirar as minhas dúvidas, e o Senhor nunca apareceu. Aí o Mestre responde para ele assim: Tiago, eu estou a caminho da casa do caminho, porque Pedro está atolado de serviço e eu preciso ir lá ajudá-lo. E vai embora. Tiago, entendendo a lição, arruma as malas e volta para o trabalho normal, né? Essa historinha eu não vou lembrar o livro, mas ela aconteceu, segundo o que nós lemos, depois que Jesus já tinha desencarnado na Terra. E a nossa história de hoje é com Jesus ainda encarnado. E Emmanuel, em roteiro, na lição número 9, ainda na mediunidade do nosso querido Chico Xavier, diz assim: a Terra abre suas portas para a glória do ensino. Ela é uma universidade sublime que funciona em vários cursos e disciplinas nas linhas das atividades carnal, com bilhões de almas, alunas, matriculadas em várias raças e nações. E o trabalho
é a escada divina de acesso aos lauréis inacessíveis do Espírito. Aí, para ficar mais claro, nós vamos procurar, né, no dicionário a palavra inacessível. E o nosso Buarque de Holanda diz que é inalterável, incorruptível. O trabalho nos faz incorruptível. Estamos matriculados na terra e muitas vezes a gente pensa que a nossa vida é muito terrível, né? Muito cheia de dificuldades, que nós não temos tempo para nada, corremos o dia inteiro e chegamos no final da tarde, às vezes até desiludidos. E pensamos que isso não adiantou nada para a nossa caminhada e para o nosso aprendizado. E esquecemos que foram lições de cada minuto, aprendizados maravilhosos que tivemos durante o dia todo. E se desiludidos conosco mesmo, a gente tem que lembrar que aprendemos e que amanhã o erro não vai se repetir porque nós aprendemos hoje, né? E ainda aprendemos que ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação do reino em nós. A Terra é a nossa casa, a nossa escola, a nossa oficina. Ela espera que colaboremos com tudo e com todos, a fim de que convertamos a nossa casa, nosso planeta, em paraíso glorioso. Cada um fazendo a sua parte, aonde Deus nos coloca. A gente sabe que está na nação certa, no estado certo, no bairro certo, na família certa. Isso nós aprendemos com Jesus. Deus nos coloca na sala de aula em que precisamos ter um aprendizado ali. Ali nós fizemos repetidas vezes coisas erradas. Então, Deus nos coloca ali para aprendermos a amar e a servir. Uma coisa que se diz muito, não é ter, é ser. Ser. E Jesus ensina que servir é vir a ser. Só assim, não tem outro caminho, outra condição. Então, aquele que de repente acha que pode se colocar em lugar onde nada o incomoda, em qualquer lugar, ele está perdendo a lição do dia, inutilizando as suas horas, porque é lindo a gente fazer uma oração. É maravilhoso termos um tempinho para uma meditação, para nos ligarmos ao alto, mas fazemos isto, agradecemos a Deus pelo instante e imediatamente nos colocamos a serviço que nos chama naquele instante. Sem nos distanciarmos da matéria, com os nossos desejos de possuir, mas buscando primeiro o reino de Deus em nós. Quando Jesus nos trouxe esse ensinamento, ele disse:
busca primeiro o ensinamento de Deus, porque Ele vai te fortalecer e te intuir. Ele vai te ensinar e, acima de tudo, te conduzir. E aí sim, nós saímos em trabalho para o nosso sustento. E o trabalho que Jesus nos ensina para abrir o nosso coração, amolecendo essa terrinha dura que muitas vezes trazemos pelas nossas dificuldades, para podermos semear as sementes de amor que Deus nos manda. Essa semente de amor é que vai brotar e vai formar o reino de Deus dentro de nós. Se nós não semearmos, nós não teremos o que colher e não teremos, acima de tudo, esse reino de luz e de paz que tanto procuramos. E quando faltar a força ou a fé, busquemos na oração essa força. Em qualquer lugar, em qualquer instante da nossa caminhada. Estarmos ligados com Deus é a meta. E ligados com Deus, nós fazemos o nosso trabalho. Aquele que naquele instante está nos chamando. Que Deus nos reforce e nos ampare, para que possamos entender a lição plenamente. Servir para poder vir a ser. Ser um discípulo, um aluno que espera em Jesus sempre a sua aprovação pela nossa força de vontade, pela nossa perseverança em aprender e pela gratidão que recebemos cada instante vindo do alto. As nossas vibrações de luz e paz em cada canto da terra, em todas as nações, raças e religiões, que cada igreja possa difundir o Evangelho simples, do jeitinho que Jesus nos ensina, para que possamos aprender, entender, semear e colher. Graças a Deus. Nós vamos terminar com uma oração que tem o título de Ação de Graça. Ela é de Michael Quest. E ele diz assim: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz. Minha voz que canta, quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam e revolvem-se em pesadelos, morrendo antes de nascer para a tua glória.
É maravilhoso ter um Deus para acreditar, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigada, Senhor.